Por problema, pode ter crise, se as portas fechou, aleluia. Se você se encontra desempregado, se você se encontra parado, se você já chegou em tantas portas, já bateu e elas não se abriram, aleluia. Saiba que Deus está preparando uma melhor para ti. Saiba que Deus tem algo maior para ti. Saiba, aleluia, que Deus tem algo mais extraordinário para a tua vida, aleluia. O negócio é você não desistir, é você não parar, porque tem momento na nossa caminhada que nós luta tanto, ora, consagra, jejua, aleluia, e às vezes nós questiona com Deus: Senhor, o tanto que eu oro, as portas não se abrem, nada dá certo, está fechado, está trancado, aleluia. E o Senhor está olhando para ti e está dizendo: calma, meu filho, o que eu tenho para tu é maior, o que eu tenho para ti é melhor. Acalma teu coração, acalma o teu coração. O que é teu, o diabo não toma. O que é teu, o diabo não vai tomar. O que é teu, aleluia. O que Deus te deu, Deus te deu. O homem não pode tomar. Se tem alguém querendo tirar, aleluia, aquilo que Deus te deu, se tem alguém tentando te dar uma rasteira, pensando que você está em cima de tapete, você não está em cima de tapete. Quando puxar o teu tapete, pensando que você está em cima do tapete, você está dando o primeiro passo no degrau da escada da eternidade. Aleluia. Deixa falar, aleluia, deixa acusar, aleluia. Não tem algo melhor do que a oração, aleluia. Não tem algo melhor do que você dizer: Senhor, eu não posso resolver, eu não posso fazer, mas está nas tuas mãos, Senhor, aleluia. Cuida dele, cuida dela, aleluia. Se essa causa está impossível diante dos olhos humanos, diante de Deus é só questão de tempo. É só você louvar, glorificar, buscar, exaltar, porque Deus vai fazer algo melhor na tua vida, aleluia. Não desista da tua promessa. O céu é teu por direito. Se Deus te fez a promessa, vai cumprir, aleluia. Acontece com a mulher de Ló o seguinte: Deus falou uma palavra específica: Ló, não olhe para trás, siga, aleluia, o caminho. Se você passar pelo ribeiro, olha para frente. Se você passar pelo rio, olhe para frente. Se você vê uma paisagem bonita, olhe enquanto está na tua frente. Depois que você passar, aleluia, não olhe para trás, siga reto, aleluia. Se você vê algo que te chama a atenção, olha enquanto está na tua frente. Depois que passar, não olhe para trás, siga em frente. Essa foi uma palavra específica, aleluia, que Deus deu ali para o seu servo Ló, aleluia, aleluia. Ló, aleluia, era sobrinho de Abraão, aleluia. Ló não era um homem pobre, Ló tinha riqueza, Ló tinha ovelhas, tinha gado, aleluia. Ló andava junto com seu tio Abraão, mas a riqueza de Abraão era tão grande, aleluia, com a riqueza de Ló, que os mesmos bens materiais deles não davam de ficar junto, aleluia. Então, aleluia, Ló decidiu se afastar de Abraão, aleluia. Quando eles viram que tinha muita ovelha e que o rebanho era grande, que não dava para eles dois seguir junto pelo mesmo caminho, aleluia. Então Ló falou: eu vou ficar por aqui, eu vou ficar na cidade de Sodoma e Gomorra, eu vou cuidar do que é meu por aqui, aleluia. Então ele ficou ali na cidade de Sodoma e Gomorra, aleluia. A única qualidade que Abraão fez foi: eu vou seguir em frente, aleluia, vou continuar minha jornada, aleluia. Então Abraão continuou orando pelo Ló, aleluia. Abraão orava pelo Ló. Então, tanto que quando os anjos foram até a casa de Ló, aleluia, Abraão sobe, porque Abraão era xodó de Deus, e xodó de Deus tem as respostas nas primeiras orações. Portanto, aleluia, Abraão mandou avisar, Deus mandou avisar Abraão, aleluia, porque Deus simpatia, aleluia, tinha simpatia com Abraão, aleluia. Abraão era muito xodó de Deus, até porque Deus falou com Abraão através de um galho seco. Deus falou através de um galho seco com Abraão, um galho espinhoso. De repente, no meio do deserto, nasce aquele
fogo. Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus. Abraão nunca tinha visto Deus. Abraão nunca tinha ouvido ou visto o Deus Todo-Poderoso. Mas só que durante, aleluia, o pecado do mundo, os pecados que chegaram ali em Noé, aleluia, de Noé para frente, aquilo foi chegando às narinas do Senhor Jesus. Então quando Deus viu que estava, Deus falou assim: eu vou abandonar o homem pelo tempo, eu vou deixar o homem sozinho, que é para ver se o homem dá conta de andar, se é para ver que o homem, aleluia, ele dá conta de triar seu próprio caminho. Então Deus deixou o homem, aleluia, foi para o céu e nunca mais falou com o homem. Então o homem se tornou incrédulo, o homem se tornou, aleluia, imundo na presença do Senhor. Então Deus abandonou o homem, aleluia, por 400 anos na terra. Se você vê a Bíblia Sagrada, ela tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento foi quando Deus abandonou o homem, foi quando Deus deixou de conversar com o homem, para você ver como existe a cidade nova e a Veia Marabá. Assim é, aleluia, foi Deus com o homem. Deus abandonou o homem por 400 anos, porque Deus, aleluia, não se agradava do que o homem fazia. Então Deus falou: só tem um jeito de eu entender o homem, aleluia, eu vou enviar o meu filho Jesus Cristo de Nazaré, primogênito, para chegar na cruz, aleluia, para chegar lá na cruz do Calvário, dar vida por esse povo, porque o Senhor Jesus Cristo vindo na terra, ele entende o homem, aleluia, porque Deus não entende o homem, mas quando ele manda Jesus, Jesus passa pela mesma situação que nós passa hoje em dia. Você pode observar que em João, aleluia, capítulo 16,